E dando continuidade ao projeto Aprendendo em Casa, vamos para mais uma aula de História. E o assunto de hoje é Roma Antiga. Iniciando aí a nossa imagem, a cidade de Roma nasceu como uma pequena aldeia e se tornou um dos maiores impérios da antiguidade. Situada na Península Itálica, centro do Mediterrâneo europeu, Roma era o centro da vida política e econômica da região. No campo da política, a ideia de república e do direito é a base da ciência jurídica da maioria dos povos contemporâneos. Além disso, no âmbito da arquitetura e do sistema de administração municipal, bem como a organização da Igreja Católica, que modelou o mundo medieval, existem diversos legados romanos. Desse modo, conhecer a história de Roma é conhecer um pouco da nossa própria história. Na próxima imagem, temos a fundação de Roma, que está envolta em lendas. Segundo a narrativa do poeta Virgílio, em sua obra Eneida, os romanos descenderam de Enéas, herói troiano, que fugiu para a Itália após a destruição de Troia pelos gregos, por volta do ano de 1400 a.C. Reza a lenda que os gêmeos Rômulo e Remo, descendentes de Enéas, foram jogados no rio Tibre, por ordem de Amulho, usurpador do trono. Amamentados por uma loba e depois criados por um camponês, os irmãos voltam a destronar Amulho. Os irmãos receberam a missão de fundar Roma. Em 1753 a.C., Rômulo, após desentendimento, assassinou Remo e se transformou no primeiro rei de Roma. Na realidade, Roma formou-se da fusão de 7 pequenas aldeias de pastores latinos e sabinos, situadas à margem do rio Tibre. Depois de conquistada pelos etruscos, chegou a ser uma verdadeira cidade-estado. Na próxima imagem temos a monarquia romana, que teve o seu período de 753 anos antes de Cristo a 509 antes de Cristo. Na Roma monárquica, a sociedade era formada basicamente por 3 classes sociais. Tínhamos os patrícios, que era a classe dominante, formada por nobres e proprietários de terras. Os plebeus, que eram constituídos por comerciantes, artesãos, camponeses e pequenos proprietários. Tínhamos também os clientes, que viviam da dependência dos patrícios e dos plebeus, e eram prestadores de serviço. Na monarquia romana, o rei exercia funções executiva, judicial e religiosa. Era assistido pela Assembleia Curiata, que estava formada por 30 chefes de famílias do povo. Sua função mudou ao longo dos séculos, mas eram responsáveis por elaborar leis, recursos jurídicos e ratificar a eleição do rei. Em certos períodos, a Assembleia Curiata deteve mais poder que o Senado. Na próxima imagem, temos o Senado, que era composto pelos patrícios. Assessorava o rei e tinha o poder de vetar as leis apresentadas pelo monarca. As lendas narraram os acontecimentos dos 7 reinados da época. Durante o governo dos 3 últimos, que eram etruscos, o poder político dos patrícios declinou. A aproximação dos reis com a plebe descontentavam os patrícios. Em 509 a.C., o último rei etrusco foi deposto
e um golpe político marcou o fim da monarquia. Na próxima imagem temos a República Romana, 509 a.C. a 27 a.C. A implantação da República significou a afirmação do Senado, o órgão de maior poder político entre os romanos. O poder executivo ficou a cargo das magistraturas, ocupadas pelos patrícios. A República Romana foi marcada pela luta de classes entre patrícios e plebeus. Os patrícios lutavam para preservar privilégios e defender seus interesses políticos e econômicos, mantendo os plebeus sob sua dominação. Em 449 e o ano de 287 a.C., os plebeus organizaram 5 revoltas, que resultaram em várias conquistas: tribunos da plebe, leis da 12ª tábua, leis lícias e lei canuleia. Com essas medidas, as duas classes praticamente se igualaram. Na próxima imagem temos a expansão de Roma. A primeira etapa das conquistas romanas foi marcada pelo domínio de toda a Península Ibérica, a partir do século IV a.C. A segunda etapa foi o início das guerras de Roma contra Cartago, chamadas Guerras Púnicas, no ano de 264 a 146 a.C. E em 146 a.C., Cartago foi totalmente destruída. Em pouco mais de 100 anos, toda a bacia do Mediterrâneo já era de Roma. Na próxima imagem, temos a crise diante da República. Então, essa República Romana, a escravidão era a base de toda a produção e o número de escravos ultrapassava o número de homens livres. A violência contra os escravos causou dezenas de revoltas. Uma das principais revoltas dos escravos foi liderada por Espartaco, em 73 a 71 anos antes de Cristo. À frente das forças rebeldes, Espartaco ameaçou o poder de Roma. Para equilibrar as forças políticas, no ano de 60 a.C., o Senado indicou 3 líderes políticos ao consulado: Pompeu, Crasso e Júlio César, que formaram o primeiro triunvirato. Após a morte de Júlio César, foi instituído o segundo triunvirato, constituído por Marco Aurélio, Otávio Augusto e Lépido. As disputas de poder eram frequentes. Otávio recebeu do Senado o título de príncipe, primeiro cidadão. Foi a primeira fase do Império disfarçado de república. Na próxima imagem temos aí do ano de 27 a.C. a 476. O Império Romano, sob o comando do imperador Otávio Augusto, reorganizou a sociedade romana, ampliou a distribuição de pão e trigo e de divertimentos públicos, a política do pão e circo, que era um momento onde havia a distração da população através de eventos que eram realizados lá no Coliseu. Depois de Augusto, várias dinastias se sucederam. Entre os principais imperadores estão o Tibério, de 14 a 37, Calígula, de 37 a 41, Nero, do ano de 54 a 68, Tito, de 79 a 81, Trajano, de 98 a 117, Adriano, de 117 a 138, e Marco Aurélio, de 161 a 180. Na próxima imagem temos aí a decadência do Império Romano.
que a partir do ano de 235, o império começou a ser governado pelos imperadores soldados, cujo principal objetivo era combater as invasões. Do ponto de vista político, o século III caracterizou-se pela volta da anarquia militar. No período de apenas meio século, que era de 235 a 284, Roma teve 27 imperadores, dos quais 24 foram assassinados. Com a morte do imperador Teodósio, em 395, o Império Romano foi dividido entre seus filhos, Honório e Arcádio. Honório ficou com o Império Romano do Ocidente, capital de Roma, e Arcádio ficou com o Império Romano do Oriente, capital Constantinopla. Em 476, o Império Romano do Ocidente desintegrou-se e o imperador Rômulo Augusto foi deposto. O ano de 476 é considerado pelos historiadores o marco divisório da Antiguidade para a Idade Média. Da poderosa Roma, restou apenas o Império Romano do Oriente, que se manteria até 1453. Nessa próxima imagem, nós temos aí algumas curiosidades desse assunto, sobre Roma. Devido à expansão territorial durante o Império, os romanos passaram a representar 25% da população mundial. Os canhotos eram vistos como pessoas de má sorte e não confiáveis. Esta crença permaneceu até pouco tempo, quando as crianças eram obrigadas a escrever com a mão direita. Os romanos prezavam muito pela higiene. As classes abastadas tinham água encanada em casa e os pobres possuíam fontes perto de suas residências. Igualmente, iam regularmente aos banhos públicos. A urina era aproveitada para diversos fins, por conta do ácido e outros componentes. Usavam para clarear os dentes, lavar a roupa e fazer moedas. Então, aí foram algumas curiosidades de Roma. E chegamos mais ao final de uma apresentação. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima, se Deus quiser.